Nova greve dos caminhoneiros no Brasil? Pode rolar, hein? Chorão, que foi a grande liderança daquela greve lá durante o governo Temer, anunciou que o governo Bolsonaro fez uma solução tabajara, segundo ele, e os caminhoneiros devem se mobilizar para exigir de fato uma solução para o problema do encarecimento do diesel, principalmente. Peskov, que é o cara da comunicação da Rússia, anuncia que quer fazer uma reunião com a Ucrânia, só que vamos tentar entender o que exatamente é esse querer, né? Porque a gente sabe que não é exatamente querer. Vamos tentar entender o que está rolando. Além disso, Angela Merkel, que foi chanceler durante 16 anos na Alemanha, ela está sendo muito criticada nos últimos momentos, né, nos últimos meses, principalmente desde o início da guerra na Ucrânia com a Rússia, por conta da proximidade que ela tinha com o Putin. E ela dá uma entrevista bastante importante, ressaltando alguns pontos e explicando o porquê que ela não tem culpa em todo o processo. Eu particularmente não concordo com todos os pontos e vou elucidar aqui para vocês. E claro, começou a Cúpula das Américas, e nesse começo de Cúpula das Américas que a gente vai perceber, aí já teve alguns anúncios importantes. Governo Biden fazendo uma proposta para tentar encerrar a imigração ilegal em direção aos Estados Unidos, e mais, a reunião que vai acontecer entre Bolsonaro e Biden, quinta-feira, amanhã, já começa com tons de preocupação, tons vamos dizer, ânimos exaltados. Bolsonaro criticou o sistema eleitoral norte-americano e a gente sabe que o Biden também não tem uma apreciação muito grande pelo Bolsonaro em relação à democracia. Trocaram farpas. O que será que vai rolar na reunião? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado, link na descrição, tá? Baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir sendo membro do canal, galera, sensacional. Se não, só seu like e seu engajamento já tá mais que ótimo, tá bom? Pessoal, antes de começar o vídeo, só fazer um agradecimento, tá? Eu contei aqui o caso do Rafinha, que estava internado, na verdade, desde domingo, né? E por isso que eu não fiz a edição do vídeo e tal. E praticamente todos os comentários que eu recebi foram comentários de apoio, de oração, de desejo de melhoras para o Rafinha. E o Rafinha, de fato, melhorou, tá? A gente conseguiu ter a alta dele, acabei de chegar do hospital, acho que eu tô até com a mesma roupa, né, que eu gravei ontem. Vou tomar um banho logo menos, tá? Prometo. Mas ele melhorou. Ainda tá, né, com um pouquinho de tosse e tal, mas ele inclusive recebeu alta. Então, muito obrigado pela oração de vocês, pelo agradecimento de vocês pela torcida. Pode ter certeza que foi uma parte super importante no processo, tá bom? Espero que agora ele melhore, né? Vamos ver se deixa aí dessas doenças para trás. Bom, galera, vamos lá pro vídeo, ó. A gente teve alguns pontos importantes acontecendo no dia de hoje. E primeiro vamos comentar sobre a questão da possível greve dos caminhoneiros. O Chorão, ele é a liderança da chamada Abrava, que é como se fosse uma associação da galera que faz frete, né, que faz transporte. O Chorão, ele deu uma declaração bastante forte, bastante enfática, e ele já tem uma certa experiência nisso, porque ele foi uma das principais lideranças da greve que aconteceu dos caminhoneiros lá durante o governo Temer, falando que o governo Bolsonaro não está lidando com a questão dos combustíveis de uma maneira séria, que é um problema complexo, só que ele adotou uma solução tabajara para o problema. E eu costumo sempre falar, né, que para todo problema, inclusive, copio entre aspas, né, aprendi isso com um professor de geografia, não sei se vocês conhecem também, Cláudio Hansen, que é um cara, assim, sensacional, que ele sempre fala, e eu meio que adquiri essa fala também, né, fala assim, olha, para todo problema complexo, existe uma solução simples, rápida e errada, né, que vai dar problema. E o que está sendo colocado agora, essa solução só de 6 meses, aumento dos gastos públicos, contar com uma privatização que ainda não aconteceu para conseguir mobilizar os recursos, talvez não seja uma solução das mais duradouras e pareça muito mais uma política eleitoreira. Inclusive falei isso no vídeo ontem, né, tinha preocupação, meu Deus, você ousou falar mal da política e tal. Cara, entendo, né? Eu não vou me eximir de criticar tanto Lula, Bolsonaro, etc., porque existem pessoas que não gostam. Desculpa, tá? Se você se sente ofendido com isso, infelizmente saia do canal, né? Não tenho nada para fazer contra isso. Agora, eu pediria para você também rever um pouco a sua postura, porque se alguém critica alguém que você gosta ou alguém que você não gosta, isso não quer dizer que a pessoa está errada. Talvez a postura ou a atitude do presidente, do político, possa estar errada também, tá?
Cuidado, quando você começa a idolatrar alguém, principalmente um político, é o político que deve favor pra gente, não a gente que deve idolatrar o político, tá? Isso tem que estar bem claro. Mas voltando aqui. E por considerar que é uma solução extremamente eleitoreira e que não muda de fato a política de preço da Petrobras, não vai combater de fato o aumento do preço dos combustíveis, pode gerar inflação, o Chorão diz que vai convocar uma nova greve dos caminhoneiros. Ponto importante, tá? Professor, isso quer dizer que vai acontecer uma greve dos caminhoneiros? Não. Hoje, não existe mais um sindicato que lidere os caminhoneiros. Os sindicatos, eles perderam muita força. Por quê? Hoje, com WhatsApp, meios de comunicação, redes sociais, os caminhoneiros, eles conseguem ser muito mais autônomos. Antigamente, lá, um presidente, ele negociava com o sindicato, o sindicato deliberou greve, agora o sindicato fala que não vai mais ter. Você tinha uma liderança, ou poucas lideranças. Pô, eu lembro muito bem na greve dos caminhoneiros, que o governo Temer, ele tinha anunciado o fim da greve dos caminhoneiros, porque tinha feito acordo com o sindicato. Fez mesmo, com um e com os outros. Não fez. Então a greve, ela continuou, mesmo com o acordo do Temer com o sindicato. Isso pode ser tanto para mobilização como para falta de mobilização. A gente sabe que ainda hoje existe grande parte dos caminhoneiros que defendem o governo Bolsonaro. Então não sei se vai conseguir tomar mobilização tão grande como foi durante o governo Temer. Mas claro que é uma situação que preocupa em um país, não sei se vocês viram os dados, que hoje a gente tem o maior número de pessoas com fome desde os últimos 30 anos no Brasil. É uma conjuntura, claro, tanto internacional quanto nacional, mas essa insegurança alimentar, ela preocupa bastante o Brasil, principalmente para os mais miseráveis, e é claro que mais uma greve dos caminhoneiros vai afetar ainda mais essa situação brasileira. Outro ponto importante está relacionado ao Peskov, que é o cara da comunicação ali da Rússia, do governo Putin, e ele anunciou que ele está sim disposto a fazer um acordo, uma reunião com a Ucrânia, uma reunião entre Putin e Zelensky. Só que deveria ser uma reunião bastante planejada e que tivesse ali todos os objetivos muito bem definidos antes de fato acontecer a reunião. Professor, você acha que ele quer mesmo? Não acho. Nesse momento, nem a Rússia nem a Ucrânia desejam a paz. A Rússia continua atacando posições em Kiev, continua atacando posições no sul da Ucrânia, e a Ucrânia, da mesma maneira, continua tentando engajar a OTAN a oferecer mais armamento, pedindo auxílio para a Polônia e tal. Não tô falando que, enfim, que quem está errado, né? Para mim, claro, a Rússia que começou o negócio está errado, e o Zelensky também não é flor que se cheire. Mas, nesse momento, pelas atitudes políticas que os dois lados vêm tomando, aparentemente nenhum dos dois está querendo fazer a paz. O Zelensky, no passado recente, ele disse, por exemplo, que talvez aceitasse fazer um plebiscito na Crimeia, dar, por exemplo, liberdade para Donbás e considerar a Ucrânia numa posição de neutralidade. Hoje nem isso ele aceita. E ele fala, por exemplo, que ele não aceita uma mini-Ucrânia e que ele vai querer defender todas as posições do território que um dia já foi território da Ucrânia. Ou seja, essa fala, a mim, me parece muito mais hipócrita, jogar para a torcida do que qualquer outra coisa. Angela Merkel, talvez a principal liderança da União Europeia, e aliás, para os alemães, que falta está fazendo Angela Merkel, né? Olaf Scholz é um senhorzinho que tem uma fala meio mansa, um cara que fala meio baixo, parece meio inexperiente nas relações geopolíticas internacionais. O Macron, coitado, não consegue nem liderar direito a França, né? Vai ter muito possivelmente um parlamento opositor a ele. Tem uma situação de violência na França hoje. Popularidade dele baixíssima, tá? E ele tentou ser líder da União Europeia para fazer uma negociação com o Putin, obviamente não conseguiu também. Então a Europa carece de uma liderança. E tinha essa liderança a figura da Merkel. Só que ela foi muito criticada, principalmente depois do início da guerra, por algumas posturas que ela teve. A Angela Merkel, ela era a principal interlocutora entre o Putin e a União Europeia, entre Putin e o mundo ocidental. Existem fotos aí, né, do Putin oferecendo flores a Angela Merkel, do Putin fazendo piadinha com a Merkel morre de medo de cachorro, né? Aí o Putin foi lá e sem querer deixou entrar cachorro. Aí a Angela Merkel tá desesperada assim na foto, né, oficial dos dois. Enfim, o Putin e a Merkel tinham até que uma boa relação, né? Tanto que, por exemplo, a construção do gasoduto Nord Stream 2, ela foi prevista durante o governo da Angela Merkel. Depois que começou a guerra, Olaf Scholz, até por conta das sanções, cancelou o gasoduto Nord Stream 2, tá? Mas a gente não pode esquecer que a Alemanha, por exemplo, foi um dos países que lá em 2008, quando a Ucrânia pediu adesão às alianças ocidentais, à OTAN, ela negou.
E a Angela Merkel deixou bem claro nessa entrevista, falou assim, olha, eu neguei por quê? Porque à época não fazia sentido incitar ainda mais manifestações contra a Rússia e a Ucrânia de 2008 não é a Ucrânia que a gente tem hoje. Ela inclusive parabenizou hoje o Zelensky, mas falou que a Ucrânia de 2008 era um país envolto em casos de corrupção e tal. A Alemanha foi um dos países que liderou o Acordo de Minsk, que em tese daria um pouco mais de liberdade para Donbás e em contrapartida a Rússia respeitaria a soberania da Ucrânia. Obviamente o Acordo de Minsk não deu certo, mas ela disse que à época era algo que fazia sentido. E aliás criticou bastante a postura do Putin, apesar de no passado já terem sido mais ou menos amigos ali, vai? Falou, por exemplo, que essa questão da Rússia fazer uma invasão à Ucrânia está completamente errada. Inclusive, colocando uma frase bem forte, né? Falou ali, pô, se a gente voltar ao passado e for discutir todas as terras que já foram de alguém, de quem que é a terra, a gente não vai parar de ter guerra. Porque, sei lá, alguns territórios dos Estados Unidos já foram do México, territórios da França já foram da Alemanha. Ah, então eu vou querer reaver esse território porque um dia já foi meu no passado. Isso vai reacender uma série de guerras. Então Angela Merkel considera que a Rússia está indo errado, né? Está invadindo o país soberano e está indo contra as leis internacionais. Inclusive falou que, aparentemente, na posição da Rússia agora, a Rússia está querendo dividir a Europa. Geopoliticamente falando, né? Sérvia, Hungria, por exemplo, já mais para o lado da Rússia e a União Europeia, claro, mais para o lado da União Europeia. Beleza? Então, assim, ela tentou se eximir bastante das responsabilidades, mas eu, Ricardo, considero que ela é sim um pouco responsável. Principalmente depois do acidente de Fukushima, no Japão, a Alemanha, ela tentou mudar sua matriz energética, inclusive com uma pressão muito grande dos partidos verdes e do Partido Verde Alemão, para não depender, por exemplo, de energia nuclear. Beleza, qual foi a alternativa que a Alemanha encontrou? Gasoduto que vem da Rússia. Poxa, cara, convenhamos, não que a energia nuclear não gera impactos. Tem os resíduos, possibilidade de acidente, o que a gente sabe. Mas gás natural é um combustível fóssil, libera gás carbônico para a atmosfera, que é um dos responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, pelo aquecimento global. Então você vai parar de ter uma energia que é mais limpa até para a atmosfera e que te deixa muito mais soberano para criar um gasoduto com a Rússia, que é um rival geopolítico, tá? A gente não pode esquecer, é um rival geopolítico da União Europeia e que contribui para o aquecimento global. Então essa mudança da matriz energética hoje coloca a Rússia numa posição de bastante dificuldade em conseguir oferecer uma resposta à altura da Rússia, segundo os preceitos do mundo ocidental, porque a dependência é muito forte, principalmente frente ao gás, mas também ao petróleo dos russos. Então sim, eu considero que a Angela Merkel, ela errou sim na política econômica e foi inocente em confiar tanto em um inimigo geopolítico, ok? E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Cúpula das Américas ela começou e a gente tem que lembrar que o grande tema, o grande mote da Cúpula das Américas é a questão da democracia na América. Outros temas também vão ser discutidos. Essa reunião já começou com 8 países não participando em retaliação, porque os Estados Unidos não convocou Nicarágua, não convocou Cuba e não convocou a Venezuela, e aí outros países como Bolívia e México, por exemplo, anunciaram que não vão participar, pelo menos não vão mandar os seus chefes de Estado. A Venezuela falou que a Argentina está sendo a procuração da esquerda na América. Então a galera da esquerda não participou da Cúpula das Américas. Vamos resumir assim, pelo menos da esquerda mais esquerda, não uma social-democracia, não, uma esquerda não bolivariana, porque isso é meio já início do século XXI, mas uma esquerda mais radical, entre aspas. No primeiro dia, o que foi feito? O Biden, ele prometeu um programa de 2 bilhões de dólares, aproximadamente 10 bilhões de reais, e iniciativas de criação de emprego na América Central. Por quê? Uma coisa que incomoda bastante o governo dos Estados Unidos é a migração que acontece, principalmente em 3 países, Guatemala, El Salvador e Honduras. E dentre as propostas do Biden está justamente em criar empregos através de incentivos fiscais da iniciativa privada, criando emprego na região para impedir que essa galera migre em direção aos Estados Unidos. Inclusive, a própria Kamala Harris, por exemplo, que é a vice, ela foi muito criticada numa declaração que ela deu, porque em tese o Biden seria um cara que seria um pouco mais receptivo com os imigrantes e tal, porque o Trump, né? O Trump não deixava entrar imigrante, o Trump... Galera, convenhamos. Essa resistência à imigração
não é uma política de governo dos Estados Unidos, é uma política de Estado dos Estados Unidos. Tanto democratas como republicanos sempre fizeram isso ao longo da história, tá bom? E também tivemos a reunião que vai acontecer, na verdade vamos ter a reunião amanhã entre Biden e Bolsonaro. Convenhamos, tá tenso o negócio, hein? E tá aumentando as animosidades. A questão, por exemplo, do indigenista e do repórter que foram capturados na Amazônia, não se sabe por quem, mas tem suspeitas que podem ser pelo garimpo ilegal, porque o indigenista defendia os movimentos indígenas locais. Isso reacendeu novamente o debate acerca da Amazônia, às vésperas da Cúpula das Américas. O Bolsonaro, ele declarou, por exemplo, às vésperas da reunião, que se há algum tipo de crítica por parte dos Estados Unidos à democracia no Brasil, eles deveriam prestar atenção na democracia dos Estados Unidos. Porque, segundo o próprio governo Bolsonaro, o Trump ele estava indo muito bem, né, nas prévias, nas eleições. Conseguia mobilizar uma base lá, tudo tal. E por que o Biden acabou vencendo? Ele disse que tem relatos de brasileiros que presenciaram a eleição nos Estados Unidos e que teve galera que votou 2 vezes, enfim. Tudo aquilo que foi considerado pelos republicanos e que a justiça americana, pelo menos até o momento, declarou que não aconteceu, né? Que, enfim, deu ganho de causa para os democratas. Mas é uma narrativa que corrobora ainda muito com o Partido Republicano. A embaixada americana respondeu e falou que as eleições americanas, elas sempre foram extremamente livres, justas e responsáveis. Então, que é uma blasfêmia, é uma ofensa o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento com a eleição dos Estados Unidos, desmoralizando o processo eleitoral americano. Ou seja, a reunião já vai começar tensa. Se tocar de novo no ponto da questão da Amazônia, cara, o Bolsonaro já falou que, inclusive, ele sabe muito bem o que responder se o debate entre os dois começar a migrar para questões ambientais, para a questão da Amazônia. Disse que os Estados Unidos, a França, todos têm interesse na Amazônia e que se alguém for falar alguma coisa, ele já sabe o que vai responder. Qual que é o meu medo? Inicialmente vai ser uma reunião bilateral, a primeira desde o início do governo Biden, que já vai começar com críticas à democracia americana, críticas à democracia brasileira e uma tensão em relação ao meio ambiente, que são temas que vão ser debatidos entre o Biden e o Bolsonaro. O que será que vai sair dessa reunião, hein? Lembrando, no meu julgamento, essa reunião é super importante para o Biden conseguir mostrar, conseguiu mostrar para a galera de centro, porque, como vemos, a galera que gosta do Bolsonaro já vai votar no Bolsonaro. A galera que gosta do Lula já vai votar no Lula. Mas existe uma massa cinzenta, né, da galera que não gosta nem do Bolsonaro nem do Lula, que não sabe muito bem para qual caminho que eu vou, né? Essa galera, se o Bolsonaro conseguir mostrar uma postura legal, uma fotinho com o Biden, se relacionar bem com os Estados Unidos, fala, pô, é um cara sensato, é um cara que geopoliticamente pode fazer negócios, pode ser importante. Então isso pode atrair votos para uma galera mais moderada, uma galera mais de centro, para o lado do Bolsonaro. Então eu penso que é bem importante o Bolsonaro não entrar com muita animosidade nessa reunião, até para melhorar sua imagem no cenário nacional brasileiro. E você, o que você pensa? O que a gente tem que fazer nessa reunião com o Biden? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.